Senhor, meu Deus, creio firmemente que estás aqui, adoro-te com profunda reverência. Sei que me ouves, me vês, e peço-te graça para fazer bem esse tempo de oração. Então, pessoal, hoje eu vou falar sobre São Tiago. Quem que é São Tiago? Quem que é São Tiago? São Tiago é um santo da Igreja Maronita, que também é o primeiro santo da Igreja Maronita que também é venerado de acordo com o procedimento da Igreja Católica Apostólica Romana. Ele foi membro da Ordem Libanesa Maronita e filho da Igreja Maronita. Para quem não sabe, Foi fundador? não, o fundador foi São Marum, falecido em 410. São Tiago, ele nasceu em 1828 e ele faleceu mais recentemente, em 1898, então é do século XIX. E o que é a Igreja Maronita? A Igreja Maronita é uma das igrejas orientais que está em comunhão com Roma. Então ela faz parte da Igreja Católica Romana. E ela é a única das igrejas orientais que nunca se separou de Roma. Porque a maioria das igrejas orientais ou eram igrejas separadas que se juntaram a Roma, ou se separaram e se juntaram. A Igreja Maronita sempre foi submissa ao Papa. Aqui em Campinas existe uma paróquia chamada São Tiago, que faz parte da Igreja Maronita. É muito boa, eu recomendo todos a irem lá. Então, depois dessa introdução breve, o que eu posso falar sobre São Tiago? Como eu falei, ele nasceu em 1828 numa aldeia montanhosa do Líbano, chamada Beca Cafra. É a mais alta do Líbano, a 1.600 metros de altitude, com vista panorâmica sobre o Vale de Calixa, conhecido por Vale Santo. Era o quinto filho do casal Anton Zarmaluf e Brigita Chiriac, batizado por nome de José. O pai dele era um simples camponês, mas não foi na balada, bem duvidosa. Quando ele completou o terceiro ano de idade, ele perdeu o pai dele, porque o pai dele foi lutar pelo exército otomano no transporte de materiais e trabalhos forçados, porque os libaneses, que eram cristãos, eles na época era dominado pelo Império Otomano. Por isso que até hoje no Brasil os descendentes de libaneses são chamados de turcos, porque eles vinham com o passaporte do Império Otomano, que é a atual Turquia. Eles não tinham uma nação independente. E eles, como cristãos, eram cobrados impostos deles. Não tinham status dentro do Império Otomano, por isso que eles vieram do Brasil, os libaneses. Tem mais descendentes de libaneses no Brasil do que no próprio Líbano, inclusive. É um país minúsculo, com uma população pequena, sim.
conseguiu desviar ele disso. Ele só tinha uma resposta: Deus me quer inteiramente para ele. Então, terminando o primeiro ano de noviciado, ele professa os votos, enviado ao mosteiro de São Marum de Anaia, e a primeira pedra desse mosteiro, que ele viveria, foi posta no ano de nascimento dele, por coincidência. E na vida religiosa ele tinha que cantar o ofício 7 vezes por dia em aramaico, que é a mesma língua falada por Jesus Cristo, que até hoje no rito maronita a consagração é feita em aramaico, mas não paróquia São Tiago, para quem não foi, eu recomendo. E ele tinha que praticar penitência, estudar a liturgia e a vida monástica. Além disso, ele tinha que fazer todos os trabalhos domésticos do mosteiro, internos e externos: lavar roupa, fazer o pão, cultivar a terra, carpinteiro, agricultor. Eles tinham que viver o regime de autossuficiência do convento, do mosteiro. Então, aos 25 anos de idade, ele fez a profissão dos votos dele de obediência, castidade e pobreza. Aí, lá já professa os votos. Ele é enviado a um outro mosteiro de São Cipriano, em Quifano, e ele estuda no seminário de teologia da Ordem Maronita, e foi aluno do beato Padre Limatura, na teologia. Em todas as matérias ele sempre foi um excelente aluno. Então ele foi ordenado sacerdote em julho de 1859 e recebeu a ordem dos superiores para voltar ao mosteiro que ele tinha vindo, onde permaneceu em comunidade de vida em comum. Então era dividido entre orações e trabalho, a vida dele, hora e colabora. Depois de muitos anos, né, ele estava almejando viver uma vida eremita, ou seja, não uma vida em comunidade, mas uma vida de total solidão e recolhimento para se dedicar à oração mesmo, a Deus, que segundo a tradição monástica oriental, a vida monástica tinha o seu auge nisso, estar a sós com o único. A vida comunitária da tradição oriental é um período de transição e formação para uma vida propriamente eremítica. Então, ele sentia muito essa vocação solitária. Em várias ocasiões ele solicitou autorização para se retirar. Porém, por muita insistência, ele conseguiu isso. Foi concedida a autorização de viver, para ele de viver no eremitério, pertencente ao mosteiro de São Marum de Anaia. Então ele permaneceu ainda sob a jurisdição do superior do convento, fazendo parte da comunidade, mas a vida dele era bem mais austera. Aconteceu então um caso com ele, um milagre, né? Foi uma comprovação assim da santidade dele, algo sobrenatural na vida dele, que na época não tinha energia elétrica, então as lamparinas eram feitas com óleo, a cozinha era feita com óleo, certo? E o servente, o companheiro do servente, eram adolescentes que queriam zombar os São Charles, certo? Ele era monge. Então eles encheram de água, não de óleo. Mas mesmo assim, a luz acendeu. Então eles correndo foram relatar o fato ao padre superior. E eles deram um juramento do ocorrido. Um deles, com 60 anos de idade. O padre, avisado desse milagre, autorizou imediatamente o padre Charles a virar um eremita. Ele já estava querendo isso, certo? Mas ele não tinha conseguido. Ele estava tentando viver em comunidade no mosteiro. Assim que o padre superior viu isso, ele autorizou ele a virar um eremita. Então, nesse sentido, ele foi muito abençoado. Ele foi no eremitério dos Santos Pedro e Paulo, na cela do padre Eliseu Cassaro, irmão do beato Limatura, que acabaram de morrer. Assim, ele se tornou eremita em 15 de fevereiro de 1875. Esse eremitério está a 1.400 metros de altitude e foi construído no ano de 1798. Então
como eremita, ele tem que procurar ser um novo crucificado. Os dias dele são entre preces e meditações contínuas, e trabalhos braçais também. E o regulamento só permite que ele durma 5 horas por dia. Mas ele dizia assim, Tiago, que a prece relaxa mais os membros mais eficazmente do sono. Então ele permaneceu horas e horas a fio diante do Santíssimo Sacramento, numa cela de 6 metros quadrados. Sepulcrado também com um chão de folha de carvalho, uma lâmpada de azeite e um prato de madeira. Que servia de cadeira. Uma pedra que servia de cadeira e os livros de preces, particularmente a imitação de Jesus Cristo. Então era uma vida realmente muito austera. Quando ele virou monge também, a mãe dele quis visitá-lo uma vez, mas ele preferiu nem olhar. Ela quis visitar quando ele estava com ele, ele preferiu nem olhar, porque ele falava que o que ele preferia era o céu mesmo. Ele falou, a gente se vê no céu, ele falou isso para a mãe dele. Ele ficou recluso mesmo. Ele não chegou a ver o rosto dela. Nem conversar? Isso eu não sei, se ele falou para ela, eu não consigo falar para ela, né? A gente se vê no céu. Porque ele se despediu dela, porque ele saiu sem falar. Ele saiu, ele sentiu a vocação e se apresentou imediatamente no mosteiro. E aí o que aconteceu então? Ele, para não ficar tentado a voltar para a casa dele, certo? Então, realmente viveu essa vida, levou a vocação religiosa muito a sério. Ele tinha uma só refeição por dia, às 14 horas, que era composta de comida bem simples, legumes verdes, nunca comia carne nem frutas, era legumes verdes ou cozidos, cereais e azeitonas. Bebia só água também. Ele dizia que a pobreza favorecia a salvação, que a frugalidade fortalece a alma. Ele queria viver nas privações, ignorando os prazeres e as doçuras deste mundo. Quero ser o servidor de Cristo, de meus irmãos. Ele ficava mal vestido, mas com vestes limpas, mal alimentado, mas com boa saúde. Ele era privado de qualquer conforto e ternura humana, entretanto era o homem mais feliz do mundo. Então, mesmo magro, seu rosto estava sempre radiante. Então ele levava essa vida muito austera mesmo, mas como padre, ele sempre celebrava a missa bem vestido, sempre celebrava a missa dignamente, como padre. Inclusive ele se emocionava durante a consagração, era muito comum ele se emocionar. Então, uma vez durante uma missa, inclusive chorando, ele acabou molhando de lágrimas o corporal, e ele acabou ficando muito triste, inclusive chegou a falar com o superior dele, que ele achava que ele tinha molhado o corporal com o sangue de Cristo. Então ele tinha muito zelo com a Eucaristia, muito zelo com a celebração da Santa Missa. Era um espírito maronita mesmo. A morte dele foi em 16 de dezembro de 1898. Não foi isso. A morte dele foi no dia 24 de dezembro de 1898, na véspera de Natal, 70 anos de idade. Ele, no momento da grande elevação,
tempo segurando o crucifixo. Então isso já foi aberto mais vezes o túmulo em 1901, 1909 e 1926. O corpo estava sempre flexível e sempre transpirando. Cada vez os paramentos molhados eram trocados e foram conservados no Museu de São Charles. E milhares de pessoas iam visitar o túmulo de São Charles. Milhares de pessoas em devoção a isso. A partir disso, ele fez muitas conversões, muitas pessoas que estavam afastadas da igreja começaram a buscar os sacramentos da confissão, da Eucaristia e viver uma vida cristã e coerente, visitando o túmulo dele. Então ele ganhou fama no mundo inteiro. Foram 2 milagres considerados pela